Grande Casa. As grandes casas são as mais poderosas das casas nobres dos Sete Reinos. Eles exercem imensa autoridade e poder sobre seus vassalos e territórios e respondem apenas ao rei dos Ândalos e aos primeiros homens, com exceção da casa Stark, que governa um reino independente. Antes da conquista Targaryen, cada um dos Sete Reinos era governado independentemente por uma poderosa família real. Durante a conquista, essas famílias foram destruídas, substituídas ou derrotadas e obrigadas a jurar lealdade ao rei Aegon, que reinou do Trono de Ferro em Porto Real. Os jardineiros, Oares e Durrandons foram mortos e substituídos pelos Tyrells, Greyjoys e Baratheons, respectivamente, enquanto os Lannisters, Arryns e Stark se renderam pacificamente e foram autorizados a permanecer no controle de suas terras. Além disso, Aegon levantou os Tulis para governar as terras fluviais, que estavam sob ocupação dos Homens de Ferro antes de sua chegada. Apenas a casa Martell de Dorne resistiu a seus exércitos, mas mais tarde foi trazida ao rebanho através de uma aliança de casamento pacífica cerca de 2 séculos depois. Cada grande casa tem um grande número de casas de vassalos que a servem, a maioria dos quais, por sua vez, tem vassalos menores sob eles, estendendo-se até os fazendeiros e cavaleiros com terras. Cada grande casa governa seu território e é responsável por coletar impostos, em tempos de guerra, levantar tropas para lutar pelo rei. Caso contrário, eles são amplamente deixados para operar de forma autônoma para simplificar a burocracia e a governança do reino. A rebelião de Robert terminou com o exílio dos últimos Targaryens, com a Casa Baratheon substituindo-os no Trono de Ferro, formando o ramo cadete real Casa Baratheon de Porto Real. A Guerra dos Cinco Reis, juntamente com a Guerra de Daenerys Targaryen por Westeros, viu mudanças entre as grandes casas. A Casa Baratheon não é mais a Casa Real, e 2 de seus ramos foram extintos. A Casa Tyrell também está extinta e foi sucedida pela Casa sem nome de Bronn. As terras fluviais e os títulos da Casa Tully, que também está em extinção, derrotada na guerra e exilada, foram dados aos seus ex-vassalos usurpadores Casa Frey, embora os outros vassalos Tully permaneçam opostos aos Frey, cuja linha masculina foi efetivamente eliminado, permitindo que os Tullys recuperassem sua posição. Com a coroação da rainha Cersei Lannister, as terras da coroa foram mantidas pela Casa Lannister, a nova casa real após a extinção legal dos Baratheons, embora após a legitimação de Gendry Baratheon pela rainha Daenerys Targaryen, a Casa Baratheon tenha sido restaurada. Embora dispersa no início da guerra e despojada de terras e títulos, a Casa Stark recuperou o controle do norte através da derrota de seus vassalos usurpadores, a Casa Bolton, e mais tarde conquistou a independência. Após a Batalha de Porto Real, o breve reinado dos Lannisters como Casa Real terminou e, mais uma vez, eles governam apenas as terras ocidentais. No entanto, os Lannisters enfrentam um futuro incerto, com todos, exceto um deles, mortos e suas minas de ouro esgotadas. As Grandes Casas. Grandes Casas atuais. Casa de Bronn, governantes da Campina do Castelo de Jardim de Cima. Seu atual chefe é Sor Bronn da Água Negra, que fundou a casa ao se tornar Lorde Supremo da Campina com a extinção da Casa Tyrell. O nome oficial da casa é desconhecido. Casa Arryn, governantes do Vale de Arryn do Castelo do Ninho. Foi integrado ao Reino do Norte até que o rei Jon Snow abdicou. Seu chefe atual é Lord Robin Arryn, que também é o único membro atual. Casa Baratheon, governantes das Terras da Tempestade do Castelo de Ponta Tempestade. A antiga Casa Real dos Sete Reinos após a rebelião de Robert. A linhagem foi extinta depois que Stannis Baratheon foi morto na Batalha de Winterfell. Legalmente foi extinto quando o rei Tommen Baratheon se matou em Porto Real após a destruição do Grande Septo de Baelor. Restaurado quando a rainha Daenerys Targaryen legitimou o filho bastardo não reconhecido de Robert, Gendry Baratheon. Casa Greyjoy, governantes das Ilhas de Ferro do Castelo de Pyke. Sua liderança foi disputada pelo rei Euron Greyjoy e pela reclamante rainha Yara Greyjoy. No entanto, após a Batalha de Porto Real, e com a morte de Euron nas mãos de Sor Jaime Lannister, Yara é agora a chefe da casa. Casa Lannister, governantes das terras ocidentais do Castelo de Rochedo Casterly. A antiga Casa Real dos Sete Reinos após a destruição do Grande Septo de Baelor até a Batalha de Porto Real. Sua liderança foi disputada pela rainha Cersei Lannister, irmão da rainha para Daenerys Targaryen, Lord Tyrion Lannister, que se tornou o chefe da casa Lannister após a Batalha de Porto Real. Casa Martell, governantes de Dorne do Castelo de Lança Solar. Deposto por Ellaria Sand 3 das Serpentes de Areia em seu golpe. Um Martell sem nome retomou o controle sobre Dorne após a derrota de Ellaria. Casa Stark, governantes do norte do Castelo de Winterfell e da Casa Real do Independente Reino do Norte. Retomou suas terras da Casa Bolton, que usurpou a Casa Stark no Casamento Vermelho, após a Batalha dos Bastardos.
A casa é governada por Sansa Stark, a Rainha do Norte. A herdeira é a princesa Arya Stark. Casa Tully, governantes das terras fluviais de sua sede em Correrio. Correrio estava sob o controle de Frey Lannister até que Daenerys Targaryen derrubou a rainha Cersei Lannister na Batalha de Porto Real. Lord de Moor e Tully foi restaurado às suas posições anteriores algum tempo depois que Arya Stark assassinou todos os homens da Casa Frey. Antigas Grandes Casas. Casa Frey, ex-vassalos da Casa Tully, governantes das terras fluviais do Castelo de Correrio depois de usurpar suas posições como resultado do Casamento Vermelho. Lord Valder Frey e seus descendentes masculinos foram assassinados por Arya Stark, deixando seu senhorio incerto e brevemente descendo as terras fluviais para a anarquia, até que soldados Lannister foram enviados para manter a ordem. Enquanto a Casa Frey sobreviveu ao massacre de Arya Stark, particularmente através das muitas filhas de Valder Frey e outras descendentes femininas, ela não é mais uma grande casa após a restauração de Moor e Tully como Lorde Supremo do Tridente. Casa Royce. Na época da invasão Andala, cerca de 6.000 anos atrás, os senhores do Vale se uniram atrás de roubar Segunda Royce, proclamando-o como seu alto rei. O reinado de roubar no Vale seria breve, já que o Vale foi conquistado pouco depois pelo cavaleiro ândalo Sor Artizaren, cujos descendentes, a Casa Arryn, governaram o Vale desde então. Grandes casas extintas. 9 grandes casas foram extintas, 3 das quais foram como resultado de sua derrota na conquista Targaryen, 4 das quais como resultado da Guerra dos 5 Reis. Casa Casterly, governantes das terras ocidentais até que foram afastados de sua casa pelo lendário trapaceiro Lan, o Esperto, o fundador da Casa Lannister. Casa Greyron, governantes das Ilhas de Ferro até serem exterminadas e suplantadas pela Casa Oari. Casa Mood, governantes das terras fluviais até que sua linhagem foi extinta pelos invasores ândalos. Casa Justman, governantes das terras fluviais até serem exterminados pela Casa do Randon. Casa Oari, governantes das Ilhas de Ferro e, através da conquista, das terras fluviais. Após a derrota, Aegon, o Conquistador, ordenou aos nascidos do Ferro que selecionassem uma nova família entre eles para governar o resto, sob os Targaryen. Eles selecionaram a Casa Greyjoy. Casa do Randon, governantes das Terras da Tempestade. Orys Baratheon, o fundador da Casa Baratheon, casou-se com a filha do último rei da Casa do Randon, assim a Casa Baratheon descende dos Durrandons através da linha feminina. House Gardener, governantes da Campina. A Casa Tyrell alega descender da Casa Gardener através da linha feminina, e a Casa Floren é na verdade um ramo cadete da Casa Gardener, com uma reivindicação melhor de governar com base na linhagem do que os Tyrells. Várias outras casas da Campina também descendem da Casa Gardener. Casa Baratheon de Pedra do Dragão, governantes das Terras da Tempestade do Castelo de Pedra do Dragão, reivindicando o Trono de Ferro. Extinta a partir da Batalha de Winterfell e da morte do rei Santanis Baratheon. Casa Baratheon de Porto Real, governantes das terras da coroa do Castelo da Fortaleza Vermelha em Porto Real e a antiga Casa Real extinto a partir do suicídio do rei Tommen após a destruição do Grande Septo de Baelor. Casa Bolton, ex-vassalos da Casa Stark, governantes do norte do Castelo de Winterfell depois de usurpar suas posições da Casa Stark durante o Casamento Vermelho. Ramsay Bolton, o único herdeiro, foi morto no rescaldo da Batalha dos Bastardos por seus próprios cães, tornando a casa extinta. Casa Tyrell, governantes da Campina do Castelo de Jardim de Cima após a extinção da Casa Gardener. A linhagem é exterminada como resultado da destruição do Grande Septo de Baelor e do saque de Jardim de Cima. Casa Targaryen, a antiga Casa Real dos Sete Reinos desde a Guerra da Conquista. Derrotado na rebelião de Robert, mas restaurado após a Batalha de Porto Real. Depois que Jon Snow voltou à Patrulha da Noite, a Casa Targaryen foi legalmente extinta. A linhagem da Casa Targaryen vive na Casa Baratheon e na Casa Martell. Nos livros. Nos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, o termo Casa Grande ou Casa Governante é usado informalmente. O autor George R.R. Martin disse que, em retrospecto, ele deveria ter usado uma hierarquia formal para diferenciar as casas governantes de seus vassalos. Tendo em mente que Martin disse que Westeros é aproximadamente do tamanho do continente da América do Sul, o reino conhecido como os Sete Reinos abrange uma área na escala do Império Romano. Assim, em termos de suas populações e do tamanho dos exércitos que podem formar em tempo de guerra, cada uma das grandes casas é mais comparável em escala a uma realeza medieval como a Inglaterra ou a França do que um ducado menor. As províncias, neste caso, as regiões constituintes, são de fato semi-autônomas com a população local considerando a grande casa local como seus governantes, e o rei como talvez uma figura abstrata e distante que não tem influência em suas vidas cotidianas.
A definição de uma grande casa em geral pode ser resumida como qualquer casa nobre que se ajoelhe diretamente ao trono de ferro e rege uma das regiões constituintes do reino. A própria família real governa diretamente as terras da coroa, tornando-a vagamente outra grande casa, embora tecnicamente seja mais alta do que todas as outras. No início dos livros, esta lista inclui os Starks, Lannisters, Arryns, Greyjoys, Tullys, Tyrells, Baratheons de Ponta Tempestade e Martells. Essa definição às vezes leva a esquisitices. Por exemplo, a casa Gotover de Oldon comanda uma cidade vastamente populosa, perdendo apenas para Porto Real e não muito, e uma imensa área de território ao seu redor, incluindo inúmeras casas vassalas menores. Os Igotovers poderiam teoricamente ser mais poderosos do que a grande casa governante de regiões menos populosas, como os Greyjoys e talvez até os Martells, mas como são vassalos dos Tyrells, eles não são contados como uma grande casa. Poucas grandes casas já foram extintas. No momento em que os livros começam, apenas 3 antigas grandes casas foram destruídas, todas durante a conquista Targaryen, 300 anos antes da Guerra dos 5 Reis. Casa do Randon, governantes das Terras da Tempestade. House Gardener, governantes da Campina. Casa Oari, governantes das Ilhas de Ferro e, através da conquista, das terras fluviais. Após a conquista Targaryen, a Casa Baratheon substituiu os reis da Tempestade da Casa do Randon, a Casa Tyrell substituiu a Casa Gardener e a Casa Greyjoy substituiu a Casa Oari. Orys Baratheon, o fundador da Casa Baratheon, casou-se com a filha do último rei da Tempestade, então houve alguma continuidade com a antiga casa e sua substituição. A Casa do Randon não deixou outros ramos conhecidos além dos Baratheons. A Casa Gardener casou-se com muitas das grandes famílias nobres da Campina, e a Casa Floren é até mesmo um ramo cadete da principal linhagem de Gardener. A Casa Tyrell descende da Casa Gardener através da linha feminina, para a consternação dos Florens, então há alguma continuidade na Campina também. Assim, na época da rebelião de Robert, a Campina é a única região de Westeros que tem casas nobres com reivindicações rivais de governar com base na descendência. Quando Arryn Oari e todos os seus filhos foram torrados vivos pelos dragões de Aegon, o Conquistador, ele fez com que os nascidos do ferro escolhessem uma de suas próprias casas para governá-los, sob o domínio geral dos Targaryen, e eles escolheram a Casa Greyjoy. As Ilhas de Ferro são realmente um caso estranho, pois por muitos séculos seu reinado não foi hereditário. Quando um rei morria, as poderosas casas nobres das Ilhas de Ferro se reuniam em uma assembleia conhecida como Assembleia do Rei para selecionar um novo rei para governar todos eles. 5.000 anos atrás, a Casa Greyron matou todos os representantes na última Assembleia de Reis e governou as Ilhas de Ferro como reis hereditários por 1000 anos. Os Greyronons foram destruídos há 4.000 anos durante a invasão Andala, quando foram depostos pela Casa Oari. Se os Greyronons devem ser considerados uma grande casa no início da história não está claro. A Casa Oari foi oficialmente extinta quando Arryn morreu, mas só foi extinta na linha masculina. A Casa Volmark, uma família nobre nascida no Ferro de Arlow, descende da Casa Oari através da linha feminina, assim como a Casa Tyrell descende da oficialmente extinta Casa Gardener através da linha feminina. A Casa Volmark nunca teve uma reclamação particularmente forte contra a Casa Greyjoy, no entanto, devido a uma combinação de que os nascidos do Ferro são muito misóginos e não dão muito valor à descendência feminina, e por causa dos costumes incomuns de realeza eleita das Ilhas de Ferro. No entanto, nenhuma casa nobre das Ilhas de Ferro pode reivindicar um direito melhor de governar do que a Casa Greyjoy com base na descendência. Várias casas das Ilhas de Ferro, incluindo a Casa Greyjoy, possuem ancestrais que foram reis, mas durante o tempo da realeza não hereditária com base em eleições na Assembleia. Além disso, os Greyjoys foram pelo menos brevemente reis durante a Rebelião Greyjoy, então na época da Guerra dos 5 Reis, eles ainda são muito estimados pelos Homens de Ferro. Assim, a situação na Campina ainda é única, com outras casas nobres além da atual Grande Casa possuindo reivindicações para governar com base na descendência, e especificamente a Casa Floren realmente tem uma reivindicação melhor do que a Casa Tyrell com base na descendência. Nos tempos antigos, outras casas reais incluíam a Casa Greyron nas Ilhas de Ferro, a Casa Mood, cujo domínio estava localizado ao longo do ramo azul do Tridente e governava como reis dos rios e das colinas, a Casa Fisher, que também governava as terras fluviais como Rio Kings, Casa Teag também nas terras fluviais, e Casa Casterly nas terras ocidentais. No entanto, dado que naquela época quase todos os castelos de Westeros comandavam um reino e quase todos os senhores, grandes ou não, se chamavam rei, não está claro se essas casas deveriam ou não ser realmente chamadas de grandes.
É notável que, nos livros, a Casa Frey nunca se tornou uma grande casa. Eles receberam Correrio, mas não o poder que vem com ele, e a Arrinhal foi feita a nova sede do poder nas terras fluviais, tornando a Casa Baelisa de jure grande casa desta região. Quando Jaime Lannister chega ao segundo cerco de Correrio, retratado na sexta temporada da série de TV, nos livros ele está desgostoso com os Freys e os despreza ao apontar explicitamente que eles não foram nomeados os novos Lordes Supremos das Terras Fluviais. Tecnicamente Mindinho detém o título. No entanto, os Freys reivindicam funcionalmente a autoridade sobre as terras fluviais, explorando a falta de atenção de Petyr Baelís em suas novas terras. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!